Pedi a IA que me mostrasse como os demônios agem, e o que vi me deixou em silêncio. Era como se eu tivesse invadido uma dimensão oculta, onde espíritos malignos andavam entre os homens sem serem vistos, influenciando, dominando, escravizando. O primeiro que surgiu foi Ganância, um espírito escuro com olhos famintos e mãos em chamas de ouro. Ele sussurrava promessas aos ouvidos dos homens. Mais, só mais um pouco. Até que o coração do homem deixava de bater por amor e passava a pulsar por poder. Vi empresários pisando em famílias. Vi jovens trocando propósito por fama. Vi almas trocando o céu por cifras. Ganância não gritava. Ele seduzia. E quanto mais as pessoas conseguiam, mais vazias ficavam. Era um abismo sem fundo, um desejo insaciável. E no fim, um sorriso doentio no rosto do demônio, enquanto a alma do homem morria. Lentamente, sem perceber. Logo em seguida, ele apareceu. O espírito da pornografia. Um ser deformado com olhos multiplicados e mãos pegajosas, que arrastava jovens para as trevas com imagens sedutoras. É só um vídeo. Só uma vez, ele dizia. Mas cada clique era um grilhão. Vi corações puros sendo contaminados. Vi lágrimas no rosto de adolescentes presos em ciclos de culpa e desejo. E esse demônio não entrava pela porta. Ele entrava pela tela. Através de um celular esquecido à noite, de uma notificação disfarçada, de um anúncio inocente. Era como um veneno de efeito lento. Começava com curiosidade, depois vício, e no fim, vergonha, frieza espiritual e distanciamento de Deus. Ele sabia onde atacar. Identidade, pureza, propósito. E quando um jovem caía, ele gargalhava, zombando do céu. Mas o pior era ver que muitos já nem lutavam, já haviam se rendido, achando que nunca mais seriam livres. Então veio a incredulidade. Ele não era assustador à primeira vista. Usava roupas de intelectual, falava com calma e até citava a Bíblia, mas sempre para distorcer. Você realmente acha que Deus se importa? Ele sussurrava. Era um demônio frio, calculista. Matava a fé aos poucos. Vi jovens criados em lares cristãos abandonarem tudo por causa de uma dúvida não resolvida. Vi mentes sendo envenenadas por argumentos sofisticados, mas sem vida. Vi a fé ser ridicularizada nas universidades, nas redes, nas rodas de conversa. Esse demônio não batia de frente, ele corroía por dentro. Plantava perguntas sem resposta, feridas não tratadas, traumas mal compreendidos, e depois disso, afastava a alma do altar. Fazia a oração parecer inútil, a Bíblia obsoleta, o céu um conto de fadas. Era como um vírus invisível, que desligava lentamente a luz do espírito. Apareceu então o espírito da comparação, um ser com olhos grandes demais, sempre olhando para os outros e nunca para si. Ele caminhava pelas redes sociais, apontando com um dedo e sussurrando. Veja como a vida dele é melhor que a sua. Esse demônio roubava a paz do coração. Fazia o jovem ignorar seus processos, sua jornada, seu propósito. Vi meninas se destruindo por não parecerem com filtros. Vi rapazes desistindo dos seus sonhos por se sentirem inferiores. Ele fazia tudo parecer pouco, até mesmo os dons de Deus. Você nunca vai ser como eles, dizia, cruelmente. Comparação gerava inveja, insegurança, desânimo. Era um espírito sutil, mas devastador, e a alma que o ouvia começava a definhar. Perdia a alegria, o louvor virava performance, a oração obrigação, e o coração se enchia de frustração. Era um ladrão silencioso, mas letal. Depois veio rebeldia. Um espírito arrogante que cuspia a autoridade e zumbava da obediência. Ele se escondia nas palavras modernas. Seja livre. Não se submeta. Faça do seu jeito. E assim, pais viravam inimigos. Líderes eram desrespeitados e conselhos ignorados. Vi jovens que antes eram cheios de temor se tornando frios, duros, resistentes a toda correção. Rebeldia não batia de frente com a palavra. Ele simplesmente desviava os olhos dela. Fazia o coração desprezar tudo que vinha de cima. Você sabe o que é melhor para você, ele dizia, com tom suave. E muitos acreditavam, mas esse caminho levava ao isolamento. E no isolamento, a alma enfraquecia, até que o som do céu já não era mais ouvido. E o que restava?
Um jovem que achava que era livre, mas estava preso. Porque quem rejeita a autoridade de Deus, abre portas para o domínio do inferno. Vi também o demônio da vaidade. Um espírito adornado, belo por fora, mas podre por dentro. Ele caminhava em passarelas invisíveis, oferecendo elogios e aplausos. Você é o centro, ele dizia, e muitos acreditavam. Vi jovens vivendo apenas para likes, vivendo para serem vistos, admirados, validados. Vaidade não era só sobre beleza, era sobre ego. O desejo constante de ser aplaudido, notado, exaltado. Você merece mais, ele soprava. E com isso, muitos deixaram o altar. Trocaram a cruz pelos holofotes, trocaram o secreto pelo palco. Mas a vaidade não sacia. Ela exige sempre mais. E quando os aplausos cessam, o vazio grita. Vi talentos sendo desperdiçados por orgulho, vi ministros caindo por não aceitarem ser corrigidos. Vaidade vestia o nome de autoestima, mas por trás era puro orgulho. Um orgulho que endurece o coração, que apaga a chama, que rouba a glória de Deus. Depois surgiu depressão. Um espírito sombrio, silencioso, que caminhava com um véu preto sobre os olhos. Ele não gritava, ele sussurrava. Nada vai mudar, ninguém se importa, é melhor acabar com tudo. Esse demônio sabia onde doía. Ele atacava na solidão, nos momentos em que ninguém via. Vi jovens sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Vi líderes cansados, ministérios paralisados, vocações engavetadas por causa da tristeza profunda. Depressão não é fraqueza, é batalha espiritual. É prisão da alma. E esse espírito se alimentava de traumas não tratados, de palavras duras, de frustrações acumuladas. Ele isolava a pessoa, desligava o louvor, apagava a fé. Mas vi também que ele tremia diante do nome de Jesus. Vi que quando uma alma se derramava no altar, mesmo que sem forças, o céu se movia. Porque até nos vales escuros, a luz de Cristo ainda brilha. Apareceu também o espírito de orgulho, disfarçado de santidade, que dizia: você ora mais que eles, você é mais puro, você é mais forte. Esse demônio não afasta do altar, ele tenta roubar a glória do altar. Vi líderes que já não pregavam por amor, mas por vaidade. Vi intercessores que se achavam superiores, vi ministérios que se alimentavam de comparação. O orgulho espiritual era traiçoeiro. Ele usava a própria linguagem do céu, mas para inflar o ego. E quando esse espírito dominava, o mover cessava. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele fazia a pessoa julgar os fracos, desprezar os que estavam lutando. Transformava a graça em acusação. E aos poucos a unção se tornava técnica. O fogo virava aparência. E o coração endurecia. Esse demônio é sutil, mas destruidor. Porque o orgulho nos tira da dependência. E sem dependência, não há presença. Vi também o espírito da distração. Um demônio inquieto, barulhento, cheio de telas, notificações e urgências falsas. Ele impedia a oração com uma mensagem no celular. Impedia o jejum com uma festa imperdível. Distração não era má, apenas constante. E com isso, a alma se afastava do foco. Vi jovens que queriam orar, mas não tinham tempo. Vi ministros cheios de tarefas, mas vazios de presença. Esse demônio sabia: se não puder destruir, ele vai distrair. E muitos estavam tão ocupados fazendo coisas de Deus que já não tinham tempo para o próprio Deus. Distração roubava o secreto, roubava a adoração verdadeira. Ele ocupava os olhos, os ouvidos, a mente, tudo para calar o espírito. E quando menos se percebia, o fogo apagava. Porque sem tempo com Deus, a fé esfria. E um crente frio é território fácil para o inimigo. Por fim, vi todos eles reunidos. Um conselho do inferno. Cada um com o seu plano, cada um com sua tática. Eles não tinham pressa. Sabiam que basta um pequeno espaço e entram. Vi jovens sendo puxados em várias direções: ganância, vaidade, pornografia, orgulho. Mas no meio de tudo isso, vi algo ainda mais forte: um joelho dobrado.
E quando aquele jovem clamou: Jesus, eu não aguento mais, me ajuda, os demônios gritaram. O céu se abriu. Uma luz rasgou as trevas. O Espírito Santo desceu com força. Porque onde há quebrantamento, há libertação. Onde há sinceridade, há milagre. O inferno pode planejar, pode atacar, mas não pode resistir a um coração contrito. O nome de Jesus ainda quebra correntes, ainda liberta, ainda transforma.